Vou pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 25. Diz assim: Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram, e depois de espancá-lo, foram embora deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e quando o viu passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo, encheu-se de compaixão e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E pondo-o sobre sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os aos hospedeiros e disse: Cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz o mesmo. Muito bem. Esse trecho que nós acabamos de ler aqui, que fala da parábola do bom samaritano, ele vem dentro de um outro contexto, ou vem de um contexto onde nós podemos perceber algumas coisas que aconteceram, que são muito importantes, que aconteceram antes. Você não precisa abrir, mas no capítulo 9, nós podemos ver, por exemplo, que Lucas registra que Jesus tem um propósito indissolúvel de ir para Jerusalém. Ele está de forma resoluta a ir para Jerusalém. E eu acho muito interessante, e eu já falei isso, mas eu vou repetir, que o Evangelho de Lucas sempre mostra Jesus indo para Jerusalém. Porque em Jerusalém é que ele iria cumprir com o plano que havia sido estabelecido. Ele iria morrer lá em Jerusalém. Ele iria dar a sua vida e verter o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos, purificados e justificados. E Lucas sempre vai mostrar Jesus indo a caminho de Jerusalém. E como eu também já disse, eu justamente escolhi o Evangelho de Lucas e algumas das parábolas que Lucas registra também por esse motivo. E no capítulo 9, como eu citei, mostra claramente Jesus tendo essa resolução de ir para Jerusalém, e isso estava muito claro, inclusive no seu rosto, e ele tinha que passar por um povoado de samaritanos, e as pessoas olhavam para ele e viam que ele estava determinado a ir para Jerusalém, e então o rejeitaram ali e não permitiram que ele fosse. Que ele passasse por ali. Então Jesus teve que dar uma volta. Tem uma questão geográfica ali, que passando por aquele povoado iria cortar caminho, mas as pessoas não o receberam ali. Ainda no capítulo 9, a partir do verso 57, alguém deseja segui-lo, de forma quase que imediata. Se você olhar esse mesmo texto lá em Mateus, a gente vai ver que era um escriba que quer ali seguir a Jesus. E alguns discípulos também querem se despedir das suas famílias, enterrar seus mortos. E Jesus ali dá uma direção, dizendo: deixe que os mortos entreguem seus mortos, e enterrem seus mortos. E aí então Jesus está chamando
mostrando para eles que naquele momento era um momento de segui-lo e deixar então que as outras coisas acontecessem segundo o ritmo da própria vida, né? Porque, na verdade, quando eles falam assim, deixa a gente enterrar os meus pais, ou deixa eu me despedir, né, da minha família e tal, nessa questão de enterrar, não é que os pais estavam morrendo ali, e aí estavam prontos para partir dessa para uma melhor. Não é isso. É que eles queriam ficar ali mais algum tempo até, depois que meus pais morrerem, aí, quem sabe, eu vou te seguir. Era essa a questão. E Jesus falou, não, deixa eles, agora é o momento de me seguir. No capítulo 10, nós vemos Lucas, no comecinho, né, do capítulo, né, nós vemos Lucas registrando que Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2, né, para irem à frente dele, a todas as cidades que ele iria passar até chegar a Jerusalém. E é muito interessante porque nesse relato, né, nós vemos os discípulos realizando muitas coisas, nós vemos depois eles retornando e falando de tudo o que aconteceu, de como eles foram usados e como o nome de Jesus era poderoso. E Jesus se alegra de uma forma extravagante, né? Ele fica muito feliz, ele diz que viu realmente Satanás caindo dos céus, nesse período. Mas é interessante que Jesus também, apesar de ficar feliz, apesar de concordar ali com aquela alegria dos discípulos e também participar dessa alegria, ele fala para os discípulos que estas questões, apesar de serem motivo de alegria, eles deveriam se alegrar muito mais, porque o nome deles estava escrito no livro da vida, porque eles iriam receber a vida eterna. Então a vida eterna era mais importante do que simplesmente as realizações, ainda que essas realizações fossem importantes. Mas ter a vida eterna era mais importante do que, deixa eu colocar de outra forma, do que simplesmente realizar obras. Nós devemos realizar obras, a Bíblia fala sobre isso, mas o que adianta nós realizarmos obras e não termos a vida eterna? E Jesus então estava mostrando para eles que eles deveriam se alegrar muito mais por isso, por terem os seus nomes escritos no livro da vida. E aí então nós chegamos nesse trecho que nós lemos aqui de Lucas 10, a partir do verso 25. E é interessante porque logo no início, aqui no verso 25, diz que um doutor da lei se levanta e faz uma pergunta para Jesus. Lucas não fala qual é o nome desse doutor, né? E isso é outra coisa que eu acho interessante, porque Lucas ele é sempre muito detalhista, né? Mas algumas coisas, realmente por causa de uma direção de Deus, ele não dá nomes, né? Mas ele fala que esse doutor da lei, ele tinha algumas intenções que não eram exatamente aquelas que ele estava mostrando. E eu quero falar um pouquinho desse doutor da lei, e eu vou dividir, não vou falar propriamente hoje da parábola, mas eu vou falar desse doutor da lei, porque a parábola que Jesus conta está relacionada com o que esse doutor da lei indagou. Então nós vamos tentar entender um pouquinho dessa questão aqui do doutor da lei, para que a gente, em outra oportunidade, possa então prosseguir com essa parábola do bom samaritano, que aliás é uma das parábolas talvez mais conhecidas de Jesus, né? Até quem não lê a Bíblia frequentemente conhece, ou pelo menos cita, ou já ouviu uma citação dessa parábola do bom samaritano. Já virou em algumas rodas até provérbio, né? Um provérbio popular. Então, nós vemos aqui esse doutor da lei, que fica muito claro no verso 25, que ele quer colocar Jesus à prova. Ele não está interessado em aprender, ele não está interessado em conhecer mais, ele não está interessado em de fato saber
como ter a vida eterna? Ele quer colocar Jesus numa enrascada, ele quer fazer uma pegadinha com Jesus, né? Eu estava lendo um livro a respeito. O MacArthur, ele fala o seguinte, né? O John MacArthur, ele fala o seguinte, que ele queria não só colocar Jesus à prova, mas ele queria também impressionar aquela multidão com a inteligência que ele tinha, porque ele era um doutor da lei, ele era uma pessoa que sabia, não vou dizer manipular, mas ele sabia, ele tinha uma boa oratória, ele era uma pessoa inteligente de fato, e ele queria fazer com que Jesus fosse pego ali num beco sem saída, né? Então, ele, além de querer colocar Jesus à prova, ele queria impressionar aquela multidão com a sua inteligência, com o seu raciocínio, enfim. Mas a questão é que ele, de fato, não estava disposto a aprender. Ele não estava disposto a se submeter àquilo que Jesus estava ensinando. Afinal de contas, Jesus também não fazia parte do círculo de conversas daquele doutor da lei. Jesus não frequentou a mesma escola que ele. Então ele queria, de fato, criar um embate ali. E assim como os fariseus e os escribas, sempre eles estavam querendo colocar Jesus à prova. Acompanharam praticamente, pelo menos essa fase final do ministério de Jesus, eles acompanharam Jesus, mas sempre com a intenção de ver se Jesus iria falar alguma coisa que contrariasse a lei, se Jesus iria fazer alguma coisa que não concordasse com aquilo com a tradição deles. Eles dificilmente estavam dispostos a aprender. Um ou outro que tinha ali um insight e falou: puxa, talvez esse homem realmente seja quem ele diz ser. Alguns seguiram a Jesus, alguns seguiram escondidos, né, para não perder sua posição e para não perder o seu prestígio diante da população, mas a grande maioria queria de fato sempre colocar Jesus à prova, sempre queria questionar, estavam sempre questionando Jesus. E veja que o questionamento em si não é o problema, se você questiona porque você tem uma dúvida e você quer saber mais, é uma coisa. Agora, se você questiona porque você não concorda, é outra. Então eles nunca concordaram com Jesus, apesar de chamá-lo de mestre, e eles questionavam tentando sempre refutar aquilo que Jesus estava apresentando. Esse doutor da lei, ele tinha um conceito já pré-estabelecido a respeito da vida eterna e também de como chegar lá. Para ele, as tradições, os cerimoniais e a sua própria linhagem judaica já era suficiente para que ele garantisse ou tivesse garantida a vida eterna. Até porque o Antigo Testamento dizia a respeito da linhagem, né, judaica, que receberia que tinha a promessa da vida eterna. Então ele se apoiava somente nisso, ele se apoiava nas suas tradições, nos cerimoniais, na sua linhagem, e até ele se apoiava na obediência, na simples obediência da lei, como garantia para receber a vida eterna. E mesmo sendo muito, na verdade, arrogante, que a gente vê que é uma característica, né, dos fariseus e escribas, ele faz uma pergunta a respeito da vida eterna. Mesmo tendo todo esse conceito já pré-estabelecido, ele faz uma pergunta a respeito da vida eterna, e a pergunta em si é muito pertinente. E se nós olharmos para as Escrituras, muitas pessoas perguntaram para Jesus a respeito da vida eterna. Se trouxermos para nós, a gente também já fez perguntas a respeito da vida eterna. Mas acontece que esse doutor da lei não estava realmente preocupado em saber. Ele queria, como eu disse, e o texto também diz, colocar Jesus à prova. Né? Se nós olharmos para as Escrituras, Jesus também falou constantemente, de uma forma bastante intensa, a respeito da vida eterna, o propósito dele ter vindo,
né? Como eu disse também, alguns responderam favoravelmente, outros não. Mas a verdade é que, em relação a esse doutor da lei, todo o seu conhecimento também não era suficiente para lhe dar plena certeza da salvação, da sua redenção e da vida eterna. Ele não tinha plena certeza disso. Na verdade, nenhum dos doutores da lei, nenhum dos escribas, nenhum dos fariseus tinham essa plena certeza. Eles se apoiavam em suas tradições, achando que isso seria suficiente. Mas eles sempre estavam querendo fazer mais, porque eles precisavam, de alguma maneira, ter a sensação de que mereciam a vida eterna. Eles não tinham, ainda que no Antigo Testamento é possível a gente perceber a graça de Deus, né, esse favor imerecido, ainda assim eles achavam que precisavam de alguma maneira merecer esse favor, né, a vida eterna. Então eles tinham que fazer sempre mais e exigiam muito das suas próprias vidas e também exigiam muito daqueles que eles ensinavam. De alguma forma, esse doutor da lei também nos representa, né? Em certo sentido. Em que sentido? Muitas vezes, nós também nos apresentamos diante de Jesus com certos questionamentos, mas, na verdade, querendo também que aquilo que a gente pensa seja aquilo que Deus aprove. Muitas vezes nós chegamos diante de Jesus desejando afirmar os nossos padrões de fé. Muitas vezes a gente tem a nossa própria interpretação das Escrituras e queremos que aquela interpretação seja a verdadeira. O problema é que muitas vezes as nossas próprias interpretações excluem a iluminação do Espírito Santo. Quando nós excluímos o Espírito Santo, nós passamos a ter interpretações próprias da Bíblia, carnais. E aí nós nos achegamos até Jesus com essas interpretações, com esta maneira de ver a Bíblia, de ver os textos, né? Porque Jesus pergunta claramente para ele, né, no verso 26, né? O que está escrito na lei? Como você lê? Ou seja, como que você interpreta? E como eu disse, de alguma maneira, ou em alguns momentos da nossa vida, nós também agimos como esse doutor da lei. A gente supõe ter entendido algumas coisas, e aí a gente se achega até Jesus com esse suposto entendimento, buscando que Jesus faça aquilo que a gente, ou da maneira como a gente entende. Nós também nos apoiamos em nossa inteligência, muitas vezes, nós nos apoiamos na nossa oração, na nossa frequência na igreja, nós nos apoiamos até em nossa fidelidade em alguns aspectos, né, que as Escrituras exigem de nós. E o problema é que quando nós temos esse tipo de apoio, nós estamos excluindo aquilo que realmente nos conduz para a vida eterna, que é o próprio Jesus. Nós achamos que estas coisas é que vão nos garantir de alguma maneira diante do Pai. Nós achamos que as bênçãos de Deus só virão sobre nós se nós cumprirmos, ou somente quando nós cumprirmos estas coisas. Mas a realidade é que nós cumprimos essas coisas, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós estamos na igreja. Por quê? Porque nós fomos alcançados, porque nós amamos a Deus, é a nossa resposta de amor a Deus, é a nossa resposta de amor ao nosso irmão, é a nossa resposta de amor às Escrituras que dizem que nós devemos fazer isso, que dizem que nós devemos orar. Nós não oramos para simplesmente receber ou somente receber coisas do Pai. Nós oramos porque, primeiro, nós amamos a Ele, queremos ter comunhão com Ele, Ele quer falar conosco e Ele mesmo, então, nos conduz a pedirmos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. Nós não chegamos a Ele só para pedir, nós não chegamos a Ele porque Ele é, porque nós o amamos. E porque Ele também nos ama, Ele nos abençoa, como nós acabamos de cantar, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele provê todas as coisas, e ainda Ele nos dá o privilégio de pedirmos aquilo que a gente entende que que está precisando. Se aquilo não condiz com a sua vontade, Ele amorosamente nos direciona, nos diz, olha, isso não é bom para você, eu não vou te dar isso.
Porque se eu te der isso, você vai se dar mal. Mas daí nós não ficamos murmurando porque não recebemos o que pedimos. Nós agradecemos porque se Ele não nos deu, é porque de fato nós não precisamos. Porque a Bíblia dele, a palavra dele é absolutamente clara. Tudo que nós precisamos, no seu reino nós temos. Ele nos dá tudo que nós precisamos. Se nós não temos ainda, se você não recebeu ainda, porque de fato você não precisa disso nesse momento. Porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado de nós. A Bíblia fala que Ele não deixa faltar aquilo que a gente precisa. Amém? Nós precisamos crer nisso. Então, por que nós oramos? Por que nós nos reunimos para adorar ao Senhor? Porque nós o amamos. Não é para merecer alguma coisa dEle, mas é para agradar ao seu coração. Mas como eu disse, muitas vezes a gente acha que fazendo essas coisas é que a gente vai receber. Fazendo essas coisas é que a gente vai ter algum galardão. Algumas vezes a gente até fica indignado, né? Porque se a gente não recebe, ou, deixa eu mudar, se a gente recebe aquilo que não condiz, por exemplo, com a nossa fidelidade. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, puxa vida, eu sou fiel a Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu sou fiel, por que Deus permitiu que o meu carro fosse roubado? Eu sou fiel, por que eu estou doente? Eu não admito ficar doente se eu sou fiel. Quando a gente faz esse tipo quando a gente se expressa dessa forma, a gente está se expressando como esse doutor da lei que está se apoiando, que se apoiava, né, nas suas tradições, na sua fidelidade, na sua prática religiosa, como garantia para receber alguma coisa de Deus. Quando nós recebemos alguma coisa que é indigesta, alguma coisa que a gente não queria, a gente não pode chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu sou fiel, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor deixou? Não, nós temos que nos derramar diante dEle e falar, Senhor, eu não entendo. Mas eu sei que se o Senhor permitiu, há um propósito para isso. Me ajuda a descansar em Ti. Me ajude a fazer aquilo que for necessário. Questão de doença, às vezes a gente fica indignado, por que eu fiquei doente e tal, mas a gente não olha para o nosso próprio histórico, né? A gente tem cuidado da nossa saúde adequadamente? A gente tem se alimentado bem? A gente tem, nesse período, né, de umidade menor, a gente tem tomado água? Nesse calor, a gente tem, enfim, a gente tem cuidado da saúde, ou a gente só come bobagem, só come fritura, só come pizza de segunda a segunda, só come bacon de manhã, de tarde, de noite. A gente não faz caminhada, né? Ele não está aqui, mas eu vou citar o nome dele, porque, né, para ficar registrado, né? O Carlão, né? O pastor Fernando sempre que fica no pé dele, né? E aí, está fazendo caminhada? Por quê? Porque é importante para a saúde. A gente tem que cuidar da nossa saúde. Se a gente não cuida da saúde e depois fica doente, e aí? Ah, Deus, por que o Senhor permitiu que eu ficasse doente? Não, você que foi atrás da doença. Eu tinha bênção para você. Você foi atrás da doença, você não se cuidou, não se alimentou direito, não toma café, não almoça direito, só come besteira. Então algumas coisas nós mesmos provocamos. E aí não adianta a gente chegar diante de Deus e exigir que Ele nos abençoe, ainda que Ele, por amor e compaixão, Ele faça isso. Marilza está citando aqui, né? Pega o cartão de crédito ali e acha que é o Bill Gates, né? Que não tem limite de conta, né? Você pode passar quanto você quiser lá, ou então que nem o finado Michael Jackson, né? Que ele chegava no shopping, ele só ia apontando, isso. Aí os assessores dele só iam falando, ó, entrega, tal, pagava e tudo bem. Mas a gente não, nossa conta bancária não é que nem a deles, né? Aí você vai passando o cartão de crédito, aí só que esquece que no mês que vem a fatura, né? Aí adianta falar, Deus, agora eu estou endividada e agora
Como é que eu faço? Oh, Deus, faz um milagre, me dá os números da Mega Sena. Mas você sabe que esse tipo de pessoa, se ganhar na Mega Sena, ganhar milhões, se ganhar hoje, daqui 2 meses não tem mais nada. Não tem nada, porque a pessoa não tem controle. Ela vai gastar sem controle. Não sei se vocês se lembram, só um parênteses aqui. Não sei se vocês se lembram, mas eu acho que tinha um programa lá do Silvio Santos, não sei, que o pessoal ganhava dinheiro, não sei, alguma coisa assim. Muita gente ganhou dinheiro, aí ganhou dinheiro, daí foi comprar carro importado, não pensou em PVA, não pensou em seguro, não pensou em nada, né? Comprou carro importado, comprou casa, e aí tinha que sustentar essas coisas têm que serem sustentadas. Tem que pagar impostos, tem que cuidar, tem manutenção. Passou pouco tempo, tiveram que vender tudo, venderam o preço de banana, e o dinheiro que receberam, pagaram as dívidas que ficou. Ou seja, ficou mais pobre do que antes, né? Mas enfim, se a gente não cuida das nossas finanças, não cuida das nossas emoções, não cuida da nossa saúde, não cuida da nossa vida espiritual, não adianta depois chegar para Deus indignado e falar: Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Porque nós não tivemos controle. E é por isso que a gente também tem que parar para pensar: de que forma nós estamos nos aproximando de Jesus? Quando nós nos achegamos a Ele, a gente está pronto para aprender e confiar? Ou a gente também quer testar Jesus, quer provar Jesus, mas não como a Bíblia fala, né? Fazei prova de mim. Fazer prova de mim, quando Deus fala, é de experimentar aquilo que Ele está oferecendo, de viver aquilo que Ele está nos dando. E não de falar assim: ó, Deus, tem uns testes aqui, ó, vamos ver se o Senhor é Deus mesmo. Não, provar dele é experimentar, é viver aquilo que Ele está nos oferecendo. Então, a minha pergunta nesse primeiro momento é: como nós estamos nos achegando a Jesus? Será que nós estamos nos achegando a Jesus todos os dias, no nosso tempo de oração, quando nós lemos a Bíblia, da mesma forma como esse doutor da lei estava chegando? Ou chegou? Você responde para você mesmo. No verso 26, Jesus pergunta para ele, vou ler novamente, né? O que está escrito na lei? Como você a leu? Como lês? Jesus estava aqui se referindo à leitura diária que eles faziam em voz alta, que é a leitura de Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. Você não precisa abrir, mas diz assim: eles diariamente liam, né, esse trecho das Escrituras, de Deuteronômio 6. No verso 4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Jesus estava citando esse texto quando disse o que está escrito na lei. No verso 27, esse doutor respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Ora, ele respondeu aquilo que ele lia todos os dias, porque já fazia parte da tradição, e ele fez um acréscimo ainda, né? Que o acréscimo é de Levíticos 19, verso 18. Esse finalzinho aqui, e ao próximo como a ti mesmo, não está lá em Deuteronômio 6, nem no verso 4, nem no verso 5, está em Levíticos 19, 18. Né? Então ele faz esse acréscimo aqui. E Jesus, o próprio Jesus, na verdade, já fez esse tipo de citação, juntando essas duas passagens, né? A gente pode ver isso, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 22, Jesus cita exatamente como esse doutor da lei citou. No verso 28, o que Jesus diz? Respondeste bem. E aí ele termina, né, no verso 28, ele diz: faze isso e viverás. E olha, e aqui está o grande confronto de Jesus com esse doutor da lei. Quando Jesus disse que ele respondeu bem, Jesus disse: olha, a sua resposta está absolutamente correta, é isso aí mesmo. Você não errou
naquilo que você citou. Inclusive isso diz respeito aos 10 mandamentos, né? Diz respeito ao resumo dos 10 mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Agora, o confronto está justamente na questão da religiosidade desse doutor da lei. Porque ele citava, como um doutor da lei, ele também, certamente ele ensinava estas coisas, mas lá no fundo do coração dele, ele havia perdido a essência dessas leis. Ele cumpria, ele ensinava, mas ele perdeu a essência dessas leis, do significado, para onde essas leis de fato deveriam conduzi-lo. Quando Jesus disse para ele, faze isso e viverás, é aqui que está o confronto, porque ele citava, ensinava, conhecia, recitava, mas não fazia de fato aquilo que a lei dizia. É muito interessante porque onde que esse doutor da lei se apoiava para não fazer de fato aquilo que ele acabou de recitar? Essa resposta, né, que esse homem dá, que esse doutor da lei dá, expõe justamente a sua religiosidade, né, e a sua falha, né, como um verdadeiro seguidor e crente em Deus. Ele fazia o que a lei dizia, mas não compreendia exatamente o que Deus queria através desse cumprimento. Agora, a mensagem do Evangelho mostra para nós claramente que o mero cumprimento e prática da lei não são suficientes e não justifica ninguém. Você não precisa abrir, mas Romanos 3, verso 20 diz assim: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a justificação não vem pelo simples cumprimento da lei. Em Gálatas 2,16, Paulo diz o seguinte: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Então veja que a obediência à lei, a obediência à palavra não nos justifica. O que nos justifica é a nossa fé em Cristo. E porque nós temos fé em Cristo, porque nós o amamos, aí então nós cumprimos com as exigências que a palavra de Deus impõe sobre nós. Veja que o sentido é contrário. Eu faço porque eu recebi, eu já fui justificado, eu fui escolhido, eu fui alcançado pela graça do Senhor, e por isso eu realizo, por isso eu faço as obras. As obras que eu faço são resultados da minha fé em Deus, da minha fé em Jesus Cristo. Não é simplesmente para que eu possa alcançar algo de Deus, que eu realizo ou que eu cumpro com a palavra de Deus. Né? A Bíblia é muito clara, né? Que não basta termos somente fé, precisamos também ter obras. Mas também não basta a gente só ter obras, a gente precisa ter fé. E as obras devem ser resultado da nossa fé e da nossa comunhão com Deus. Então, Paulo fala claramente que não é pelas obras que nós somos justificados. Né? E esses textos são importantes porque, como nós lemos aqui, e daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho melhor, esse doutor da lei, ele tentou se justificar através daquele texto que ele citou de Deuteronômio e de Levíticos. Em Lucas 16,15, Jesus diz o seguinte: vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois o que é elevado entre os homens, perante Deus é abominação. Então, e essa resposta, né, apesar de estar alguns capítulos à frente, Jesus também está falando a respeito dos fariseus, dos escribas. Eles se justificavam diante dos homens. E esse doutor da lei também se justificava diante dos homens. E para os homens, para o povo ali, para a multidão, ele tinha uma reputação de um homem santo, uma reputação de um homem que estudava a palavra de Deus, uma reputação de que era um homem justo, de que era um homem piedoso. Mas, como o próprio texto que eu acabei de ler aqui, de Lucas 16,15,
Jesus diz que conhece o coração de cada um. Ele conhece o nosso coração e conhece quais são as nossas intenções, o porquê que a gente faz o que a gente faz, o porquê a gente fala o que a gente fala. Deus não se impressiona com as nossas obras. Ele olha para o nosso coração, a motivação do nosso coração. E se a gente olhar para o Antigo Testamento, quando ele fala do coração do homem, né, ele diz que vai arrancar o coração de pedra e nos dar um novo coração. E além de nos dar um novo coração, ele diz que vai nos dar um novo espírito. Ou seja, uma nova razão para nós vivermos, uma nova razão para fazermos aquilo que nós fazemos. A motivação muda completamente. Nós deixamos de ter uma motivação egoísta, deixamos de ter uma motivação carnal, para sermos motivados pela adoração a Deus, pelo nosso amor ao Senhor. É isso que deve, na verdade, nos motivar, o nosso amor a Deus. E não o que nós vamos receber em troca, se as pessoas vão elogiar ou não, se as pessoas vão gostar ou não. Em primeiro lugar, nós queremos agradar a Deus. Nós queremos fazer com que Ele tenha prazer em nossas vidas. Amém? Alguns vão nos odiar por isso, outros não. Então, a resposta desse doutor da lei, no verso 29, né? Ele diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Olha só, ele cita que o que a lei diz, né? Que ele deveria amar a Deus, no verso 27, ele deveria amar a Deus, o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e o próximo como a si mesmo. Mas daí ele queria classificar quem era o próximo. Quem era o próximo dele? Na verdade, ele tinha na cabeça dele quem ele julgava ou quem ele elegia como próximo. É interessante porque também, se a gente ler, aí eu quero que você abra comigo, Mateus capítulo 5, que vai nos ajudar a entender um pouquinho por que esse doutor da lei fez essa pergunta para Jesus. Mateus capítulo 5, verso 43, diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso fazia parte da interpretação que alguns doutores da lei, alguns fariseus e alguns escribas faziam das Escrituras. Isso não está na palavra de Deus. Deus não exigiu isso. Deus não falou que nós deveríamos amar o nosso próximo e odiar o nosso inimigo. Isso fazia parte da interpretação que eles mesmos faziam. E quando, então, esse doutor da lei, voltando lá para Lucas 10, ele diz para Jesus, ou pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? Ele está se baseando nesta interpretação da tradição deles. Que se ele considerasse alguém como inimigo, então ele estava desobrigado a amar aquela pessoa. Se aquela pessoa para ele era um inimigo, então ele não precisava amar aquela pessoa. Se ele não amasse aquela pessoa, então aquela pessoa não era próxima dele. Compreende o raciocínio desse doutor da lei? Por isso que o texto diz, Lucas diz aqui, que ele tentou se justificar, dizendo: a tradição diz, a minha interpretação é essa, que se eu tenho um inimigo, esse inimigo não é digno do meu amor, então ele não é o meu próximo. Então eu não preciso amá-lo, porque ele não é meu próximo, ele é meu inimigo. E aí também está o grande confronto, porque Jesus, conhecendo o coração desse doutor da lei, qual é a resposta que Jesus dá, né? Novamente, no verso 28, Jesus já sabendo dessa interpretação, Jesus diz: faze isso e viverás. Mas ele não estava disposto a fazer isso. Esse doutor da lei, ele não estava disposto a amar os seus inimigos. Voltando lá para Mateus 5, né, no verso 44, Jesus continua dizendo o seguinte, você não precisa abrir, diz assim: eu, porém, vos digo. Primeiro ele fala no verso 43, ouvistes o que foi dito. Quando ele está falando ouvistes o que foi dito, fala assim,
Não foi Deus quem falou isso. Isso é a tradição de vocês que diz. A tradição de vocês diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. No verso 44, Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse doutor da lei não estava disposto a fazer isso. E muitas vezes nós também não estamos dispostos a fazer isso. A verdade é que aquele que pisa no nosso calo, aquele que nos persegue, a gente não está disposto a orar em favor dele. A gente pode até orar pelo inimigo. Ela falou: Senhor, faz cair um raio na cabeça dele. Senhor, livra ele de todos os males dele, faz ele morrer. Na verdade, a justiça que a gente busca não é a justiça bíblica. A justiça que a gente busca é a da vingança. A gente quer se vingar das pessoas. A gente quer que aquele que fala mal da gente, aquele que faz mal para a gente quer que ele sofra. Esse é o nosso senso de justiça. Esse doutor da lei, né? É claro que eu estou falando aqui num contexto geral da humanidade. Na nossa pecaminosidade, nós somos assim. E basta ter alguém que é muito cri-cri, que isso ressurge das entranhas da nossa alma, né? Lá das entranhas da nossa alma, a gente primeiro odeia, quer esganar a pessoa. Aí depois a gente respira e fala: não, eu sou crente. Eu sou crente. Ô Senhor, me perdoa. Nós não estamos, para falar a verdade, nós não temos predisposição para perdoar. A gente não tem predisposição para perdoar. É por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque a gente só consegue perdoar quem nos faz mal através do Espírito Santo. É Ele quem trabalha no nosso coração. É Ele quem gera esse desejo e essa disposição para a gente perdoar. Para a gente amar o inimigo. Como que a gente vai amar o nosso inimigo? Pensa, por exemplo, em uma pessoa que teve os seus familiares mortos por um bandido. Como que a esposa, né, a mulher, vai perdoar o bandido que matou o seu marido? Como que o pai vai perdoar o bandido que matou o seu filho? Naturalmente, isso é praticamente impossível. Somente através de uma ação de Deus no coração, no nosso coração, para nos levar a perdoar quem faz esse tipo de coisa. Agora, é impossível? Não, porque o próprio Deus vem sobre nós e Ele trabalha no nosso coração, e nós podemos sim, pelo Espírito e pela ação de Deus em nós, podemos perdoar verdadeiramente aquele que nos fez mal. Nós conhecemos e já lemos de muitas histórias de mães que realmente perdoaram aqueles que mataram seus filhos. Mataram o seu marido. Eu estou tentando lembrar aqui o nome, né, talvez o pastor Silvio vai lembrar, mas há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, na verdade, nos Estados Unidos, havia um grande pregador, que ele pregava nas praças, e num dia lá, uns bandidos mataram esse pregador. E havia um trabalho já organizado de pregação na praça, tal. Daí a esposa enterrou o marido, tal. E aí no dia que estava marcado, ela foi pregar lá no evento. E aí quem aparece no evento? Os assassinos do marido dela. E ela prega a mensagem ali, prega a mensagem do Evangelho. No final, aqueles homens, né, que mataram o marido, se convertem, colocam suas armas lá diante no púlpito que tinha sido feito, no altar que tinha sido feito. Ela desce, abraça aqueles rapazes e diz o seguinte: agora você é meu irmão. E ela sabia que tinha sido eles
que tinham matado o marido. Como que a gente faz isso? Somente por Deus. Somente é o trabalho de Deus no nosso coração. Sem isso é impossível. E Jesus então aqui diz, né, como eu acabei de ler em Mateus 5,44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Algo que esse doutor não estava pronto para fazer. A obediência às Escrituras, aos mandamentos, é somente um dos resultados de nós termos sido alcançados e salvos pela graça de Deus. A vida eterna vai muito além disso. Vai muito além de somente obedecermos. A vida eterna vai além de nós deixarmos ou não termos mais sofrimentos. A vida eterna vai além de nós deixarmos de ter lutas nesse mundo. A vida eterna vai além de nós não estarmos mais debaixo do jugo do pecado. A vida eterna vai além de nós não ficarmos mais doentes. A vida eterna vai muito além disso. E na verdade, essas coisas que eu citei são os menores dos benefícios da vida eterna. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo disse, lá em João 4,14, eu quero que você leia comigo. Mas olha o que Jesus diz, né, ou o que João diz aqui. João 4,14 diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu acho muito interessante, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Se a gente pensar nas leis da natureza, né? Uma vez que a água começa a jorrar, o sentido natural é ela ir para baixo, né? Mas a água que Deus nos dá, ela jorra para o alto, ela jorra para a vida eterna, nos conduz para a vida eterna. Jesus ainda no capítulo 5, verso 24 aí de João, ele diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. No capítulo 11, verso 25, Jesus diz assim, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E o principal aqui, João 17, verso 3, que diz respeito à vida eterna. Olha o que Jesus diz aqui em João 17, 3. A vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Esta é a vida eterna, é conhecer a Deus. E na eternidade, o que nós vamos ter? Qual será o nosso privilégio? Conhecer dia a dia mais e mais de Deus por toda a eternidade. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus. Simplesmente ficar livre dos problemas é um dos benefícios, mas é um dos menores benefícios. Não ficar mais doente é um dos menores dos benefícios. Não estar mais debaixo do jugo do pecado é um dos menores dos benefícios, porque o maior benefício é conhecer Deus. O maior benefício da vida eterna é conhecer Deus. O próprio Jesus disse aqui, que nós acabamos de ler. Esta é a vida eterna: conhecer o Pai, conhecer o Filho, conhecer o Espírito, como nós cantávamos há pouco. Jesus deixou muito claro que esse doutor da lei, ele não conseguia viver estas verdades. Ele não conseguia amar os seus inimigos. Ele se justificava por odiar os seus inimigos e não amá-lo. A vida desse doutor da lei era uma interpretação teatral da verdade que ele dizia ter abraçado. Na verdade, ele era um falso. Toda a reputação que ele tinha era falsa, era mentirosa, era enganosa. Todo o prestígio que a sociedade daquela época tinha por ele estava baseado numa mentira, porque ele não vivia aquilo que ele dizia. Ele era um falso. E Jesus expôs essa falsidade quando Jesus disse para ele, né,
o que está escrito na lei e como lês, como você interpreta, Jesus deixou claro que a interpretação dele era falsa, era mentirosa, era enganosa. E tudo aquilo que ele vivia era uma falsidade. É importante nós entendermos que esse tipo de confronto, vamos dizer assim, nós também temos, porque Jesus, ele chega até nós e fala assim: olha, você tem orado, você tem frequentado a minha casa, você tem lido a Bíblia, mas como você de fato tem vivido aquilo que eu tenho ordenado? As pessoas olham para você e tem uma imagem sua. Você é uma pessoa boa, você é um amigo, você é prestativo, você é amoroso, você é isso, você é aquilo. Mas eu conheço o seu coração e eu revelo para você o seu próprio coração. Paulo fala lá em 1 Coríntios 4:5 que todas as coisas vão ser reveladas, inclusive as intenções e motivações do coração. Jesus vai direto na motivação dos nossos corações. Ele vai direto em quem nós realmente somos. Ele nos confronta com quem nós realmente somos. E quando ele nos confronta com quem nós somos, qual é a nossa resposta? Esse doutor da lei tentou se justificar. E nós também tentamos nos justificar. Jesus ordena para que esse homem faça aquilo que ele dizia entender. Mas ele não vivia daquela forma. Como eu disse, a sua vida era uma hipocrisia. Era uma caricatura do que deveria ser. E toda a reputação que ele tinha era enganosa, era mentirosa. Quanto a nós, as nossas interpretações das Escrituras também, não podem nos levar a sermos hipócritas. Não podem nos levar a justificarmos aquilo que a gente acha que é correto. Não, a nossa interpretação da lei, em primeiro lugar, deve nos conduzir ao arrependimento. Quando nós lemos as Escrituras, nós temos que ser levados a nos arrependermos, porque nós não somos aquilo que a Bíblia está dizendo que nós devemos ser. Nós não temos vivido da maneira como o próprio Deus quer que a gente viva. Nós não somos tão bons como a gente diz que é. A gente não é tão altruísta como a gente diz que é. A verdade é que muitas vezes a gente se apoia nas nossas ações. Não, porque eu ajudo esse, eu ajudo aquele, eu dou o meu dízimo, eu leio a Bíblia, eu oro, e então isso, como se isso fosse suficiente. Não, não é. Porque se lá no nosso coração nós usamos estas coisas como justificativas, então na realidade nós não estamos vivendo, nós estamos sendo falsos, nós estamos sendo hipócritas. E nós precisamos ser confrontados com essa realidade, a fim de que nós possamos verdadeiramente viver o que Deus quer que a gente viva. Jesus, nós não vamos fazer isso hoje, não vou expor aqui a parábola em si hoje, mas quando Jesus apresenta essa parábola, o propósito de Jesus é deixar ainda mais claro que esse doutor da lei, ele era um falso, toda a reputação que ele tinha era enganosa, e ele de fato não vivia aquilo, mas além disso, Jesus queria que ele percebesse isso e se convertesse. Quando Jesus apresenta a parábola, Jesus confronta aquilo que ele dizia, aquilo que o doutor da lei dizia, com aquilo que ele vivia, com o propósito de levar esse doutor da lei a viver aquilo que ele dizia. A palavra de Deus, quando vem para nós, também vem com esse propósito. Jesus quer que a gente viva aquilo que nós confessamos na palavra de Deus. Ele não quer que a gente seja um falso, ele quer que a gente seja sincero, né? Há algum tempo atrás, né? Aliás, bastante tempo atrás, o Samuel falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a sinceridade, né? Que é ser sincera. Não é ter nada que gere uma maquiagem que esconda os seus defeitos.
Né? Isso está relacionado lá com, na época de Jesus, né? Que os comerciantes, quando tinham algumas peças mais defeituosas, eles enceravam aquelas peças, para que as peças, né, de cerâmica principalmente, para que a cera cobrisse, por exemplo, algumas rachaduras, tal. E aí o comprador inexperiente, primeiro que não tinha luminosidade, né, e essas peças ficavam justamente num lugar mais escuro. Aí o comprador inexperiente olhava aquele vaso, puxa, gostei desse, tal, bonito, tal, olha que brilho e tal, e levava. Só quando ele chegava em casa, daí via os defeitos e tal, mas daí já tinha comprado. Agora, o comprador experiente, o que ele fazia? Ele escolhia um lá, ele pegava aquele vaso, enfim, vamos falar do vaso, né? Pegava o vaso, ele ia até a luz e colocava o vaso contra a luz, porque contra a luz, os possíveis defeitos iriam aparecer, a cera não seria suficiente para cobrir aqueles defeitos. Então o comprador experiente colocava o vaso contra a luz, para que a luz então revelasse os possíveis defeitos que havia ali. E isso tem, fazendo um paralelo com a nossa vida, o que a Bíblia fala? Que nós devemos nos examinarmos à luz das Escrituras. A palavra de Deus diz que as Escrituras são luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. É à luz das Escrituras que nós devemos ser comparados. É à luz das Escrituras que nós devemos nos examinar. Porque a palavra de Deus vai iluminar a nossa vida e vai mostrar os defeitos que nós temos. Não há nada que fique encoberto diante de Deus. Não há nada que fique escondido diante de Deus. Quando nós estamos diante dele, não há nada. Você pode se cobrir de cera. Pode entrar no pote de cera lá. Pode entrar até no pote de argila. Nada vai ficar escondido, nada fica escondido diante de Deus. E Ele revela isso para nós. E quando Ele revela, evidentemente é para que a gente tenha consciência dos nossos pecados, mas para nos conduzir ao arrependimento. E para nos conduzir a uma vida que condiz com a verdade das Escrituras. É isso que Deus espera de nós. É por isso que Ele envia a sua palavra. É por isso que o seu Espírito trabalha em nossos corações. Para que a nossa resposta a Ele seja uma resposta verdadeira. Não seja uma resposta hipócrita. Não seja uma resposta de alguém que busca justificativas para os seus próprios erros ou justificativa para aquilo que não vive. Quando nos aproximamos de Jesus, a gente precisa ser, como eu disse, sincero, chegar para Ele e falar: Senhor, eu não consigo viver o que o Senhor está pedindo para mim. Eu não consigo viver essa vida de santidade. Eu não consigo viver essa vida de pureza. Eu não consigo deixar de mentir. Eu não consigo deixar de ser hipócrita. Eu não consigo deixar de roubar. E aí quando eu falo de roubar, não estou falando só de pegar alguma coisa de alguém. A gente rouba as pessoas nos sentimentos delas, às vezes. A gente rouba as pessoas na maneira como a gente trata. Existem muitas maneiras de roubar. A gente rouba a esperança das pessoas quando elas chegam para nós esperando que a gente fale algo da parte de Deus, e a gente chega lá e fala assim: não, Deus não vai fazer isso por você. Não, você não... eu não acredito em você. A gente rouba muitas vezes a esperança das pessoas quando a gente não aponta o caminho do Evangelho para ela. Quando a gente não diz o que Jesus fez por ela. A gente rouba a esperança das pessoas, porque elas vão colocar a sua esperança em coisas que são vazias, coisas que vão se perder. E a gente precisa ser sincero diante de Deus e falar: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Eu preciso do Teu Espírito. Eu preciso que o Teu Espírito me ajude a viver o que a Tua palavra diz. Eu não quero ser hipócrita, eu não quero me justificar. O Senhor já me justificou. Para mim isso deve ser suficiente. Depois que Jesus então mostra estas coisas para ele, e esse doutor da lei se justifica, aí então Jesus entra propriamente na parábola, que nós vamos estudar isso numa próxima oportunidade. Mas eu quero colocar isso para você, que é o que Deus tem falado para nós hoje, nesta manhã. Que nós não podemos simplesmente viver
com base naquilo que nós acreditamos que seja o correto. Nós temos que viver com base naquilo que a Bíblia diz que é correto. E se a gente não consegue viver, a gente não deve buscar justificativas. Justificativas falsas, mentirosas, enganosas. Nós temos que buscar o Espírito. Nós temos que buscar ao Senhor. Temos que nos colocar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu não consigo viver o que a Tua palavra está me dizendo. Eu não consigo fazer aquilo que o Senhor está pedindo para mim. Eu não estou conseguindo amar o meu irmão. Eu não estou conseguindo amar essa pessoa que ela se coloca, essa pessoa que se coloca como minha inimiga. Ela fala mal de mim. Ela me persegue no trabalho. Ela faz coisas, se é um vizinho, né? Faz coisas que me desagradam, que na verdade que me prejudicam. Eu não consigo amar esse meu vizinho. Eu não consigo amar essas pessoas que deliberadamente desconsideram que eu existo e fazem as coisas como se não me afetassem. Senhor, eu não consigo, eu preciso da Tua ajuda. E não chegarmos diante de Deus e falar: Senhor, manda essa pessoa para o inferno. A gente não fala isso com essas palavras, mas se a gente traduzir algumas das nossas orações, é mais ou menos isso, né? Não foi o que os discípulos disseram? Senhor, quer que a gente manda descer fogo dos céus e consuma todos eles? Não, a gente não pode fazer isso. É fácil a gente chegar diante de Deus e falar: Senhor, abençoe esse camarada. Aí você pensa em tudo que ele faz, tudo que ele fez, a maneira como ele vive, o que ele fala de você, o que ele fala da sua família. Acho que se falar de você, não, tudo bem, tá, mas fala da sua família, fala da sua esposa, fala dos seus filhos, aí o negócio pega, né? Fala dos seus pais, aí o negócio pega. Mas a Bíblia fala que nós devemos orar. Jesus disse: eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos. Amem os vossos inimigos. Vamos nos colocar de pé, vamos orar.